Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do movimento solar que você se encontra, tudo bem? Eis-me aqui novamente, Lucas, bem-vindo ao canal se você não me conhece. E aqui estou novamente para poder tratar sobre um livro que há muito tempo eu tinha como objetivo a leitura dele, que era O Estrangeiro, de Albert Camus, esse escritor argelino barra francês, aí de meados do século XX, que ganhou o prêmio Nobel, se é que isso é importante, afinal de contas. Vamos conversar aqui sobre o absurdo, o absurdismo, que é a filosofia que ele verteu para nós, meros mortais, lermos, entendermos e discutirmos e refletirmos atualmente, né? Somos os herdeiros dessa filosofia e de todas as outras. Então, aquela questão do brio, se ele criou isso na cabeça dele, então eu tenho a mera missão de entender que é uma coisa muito mais fácil, né? Enfim, do Clóvis de Barros Filho, Clóvis de Barros Filho, né? O meme, né, a respeito sobre filosofia. Então temos O Estrangeiro. Antes de mais nada, né, eu tive contato com a filosofia do absurdo por meio da série Fargo, né? Então a série Fargo também tem um filme muito bom dos anos 90, porém a série Fargo é excepcional, recomendo que você assista, é da década de 2010, eu acho que de 2015 a 2019 mais ou menos. É uma série fantástica, esplêndida, e trata não somente o absurdo, mas a filosofia do Sartre, enfim, as filosofias ali muito em voga em meados do século XX, que ainda são muito interessantes para que a gente possa discutir e aprender com elas, né? Enfim. E aí, nessa série é tratada em muitos dos capítulos a filosofia do absurdo do Albert Camus, inclusive com personagens folheando e lendo livros do Albert Camus e todas as ações que se decorrem, né? Enfim, os roteiristas, o criador da série, eles eram muito embebidos, influenciados por essas filosofias que surgiram ali em meados do século XX no pós-guerra. Então temos aqui o Albert Camus e O Estrangeiro, que talvez seja, junto com o Mito de Sísifo, as suas duas obras mais como eu posso dizer, não mais importantes, porém mais famosas no mundo, né? E O Estrangeiro, que para mim parece mais um conto, porque é bem curtinho, você lê em um dia, e talvez nisso denote um pouco a minha vergonha, porque há muito tempo eu pretendia me adentrar nesse rol filosófico do Alberto Camus, porém, talvez por se tratar de filosofia e não meramente literatura, né, como se fosse uma coisa menor, e não é. Mas por não se tratar apenas de literatura, talvez isso tenha me assustado um pouco, mas atualmente eu me senti maturo o suficiente para poder mergulhar em O Estrangeiro. E aqui temos o Merzot. Então, como eu já disse em outros vídeos, aqui o objetivo não é tentar convencer você a ler. Se você já leu e caiu aqui no canal, ótimo, que eu não vou ficar explicando aqui os pormenores. Se você ainda não leu, mas gosta de ouvir outras pessoas falando sobre literatura, sobre livros, filosofia, então também seja bem-vindo. E não se importa em ter detalhes revelados, porque para ti, o importante é a obra integral, como o autor cria a narrativa, cria um enredo, cria o estilo literário e tudo mais, então seja bem-vindo. Pois bem, O Estrangeiro, temos o personagem principal, o Merzot, que inaugura a narrativa, a obra, com a morte da mãe dele, né? Com a morte daquela que lhe proveu. E aqui temos um personagem que desde o início ele já é absurdo por si, desde o início. Todas as suas ações e comportamentos desvelam um comportamento absurdo. Então não é um personagem que vai surgir, que vai se revelar, que vai se descobrir durante a narrativa como um personagem absurdista. Não. Desde o início, tanto é que são essas ações e esses comportamentos, digamos, que nos aparenta reações inesperadas, que não são expectadas pela sociedade, como, por exemplo, não chorar pela mãe,
não saber nem sequer a idade da mãe, embora não tivesse nenhum atrito com ela, mas para ele era indiferente ela estar viva ou estar morta, ou saber a idade dela, a ausência de sentir dor, né? Que é o que se espera de um filho que perde a mãe. Então, essa conduta fora do roteiro, fora do script, é que o condenará no final do romance, no final da obra, a forca não, desculpa, a guilhotina, né? Estamos falando da França ainda. Embora a Argélia hoje seja um país independente, a época ainda era território francês. Então, trata-se especificamente de um personagem que desde o início ele sabe, ele tem ele lida com a vida de uma forma que é distinta dos demais, no sentido de ele não segue uma cascata de conceitos e preconceitos que se espera de um indivíduo que entende a vida como algo que está embebido e carregado de significado e de sentido. Então você nasce, você tem que ser uma pessoa extremamente boa, tem que ser gentil com todo mundo, você tem que sofrer no momento que se espera que você sofra, você tem que se casar, porque é uma coisa importante, você tem que ter filhos, você tem que... quando alguém querido falece, você tem que se sentir triste, você tem que, enfim, seguir todo esse script, porque tudo faz sentido. Deus existe, tem um pós-morte, haverá uma recompensa ou uma punição, conforme a sua conduta em vida, e ao final e ao cabo você será julgado. Então, basicamente, esse é o script da sociedade ocidental cristã, a qual se apega perante ali o penhasco, que é a vida, se apega a essa pedra que se chama significado. E o Meursault, desde o início, ele não se apega a essa pedra de significado. Ele simplesmente se lança em meio ao desconhecido, ele se lança em meio ao oceano bravo, que é a vida sem significado. Então, todos os comportamentos que ele denota, a indiferença perante a vontade de Maria, vou chamar Maria, não é Maria, mas perante a vontade de Maria se casar, e ele se sente indiferente, para ele tanto faz se vai se casar ou não vai se casar, se ele está na prisão ou não. E aí que eu vou entrar numa parte mais específica, que eu também não posso demorar muito, porque senão eu me atraso ao evento, mas aqui o que eu quero pontuar, e que é importante, é que para ele, a gente percebe que os atos que ele vai tomando no decorrer da obra, ele não são atos racionalizados, digamos assim, não são atos que existe uma concatenação factual, objetiva, racional, que nós, seres humanos, detemos essa capacidade de forma sintética, criar realidades e conceitos e mundos com base na nossa cognição, que é uma ferramenta de sobrevivência. A nossa cognição, mas eu já vou entrar nisso daqui, segundo a filosofia absurdista também. E se eu tiver alguma coisa equivocada, por gentileza, pontua aqui, porque eu sou um mero aprendiz, não sou filósofo, não me atrevo, não me arrogo esse personagem para mim, não. Então, sou somente um mero aprendiz e estou aprendendo aqui aos poucos. Mas o Meursault, resumidamente, né, ele retorna lá para aquele rochedo, atrás daquela fonte, em meio à vertigem do calor ali do norte da Argélia, né, aquele calor tórrido, aquele calor que faz com que a cognição humana se dissipe, se desmanche, né? É um calor tão tórrido que o senhorzinho lá, perante
a procissão lá do corpo da mãe do Marzo, ele desmaia de tão calor que estava, enfim. Então é um calor que afeta a nossa cognição. E aí tem essa áurea vertiginosa. Ele retorna aquele rochedo para aquela fonte como um instinto mais primitivo, em busca do conforto carnal, do conforto físico, digamos assim. Então ele não está em busca de uma vingança, ele nem sequer, aliás, é uma outra linha de raciocínio que eu vou desenvolver daqui a pouco, que o árabe em si pouco importa, inclusive para o processo e para a sociedade que vai julgá-lo posteriormente lá no júri. Nem sequer o nome do árabe é mencionado, a vida do árabe pouco importa, entende? Quem ele era, se tinha família, as pessoas buscam para si e para se impregnar de significado esse julgamento do alheio para se sentirem boas, para terem essa descarga social e ao mesmo tempo elas se denotarem como pessoas boas. Então quando a gente sempre vê casos muito abruptos de violência, sempre haverá aqueles que se levantarão das cadeiras e vão esbravejar moralidade, né? Tem que matar mesmo, tem que a pena de morte, esse sujeito não merece viver porque fez uma coisa atroz. Então essas pessoas estão se posicionando em uma cadeira desse sentido, né, por trás de um véu da moralidade. Mas voltemos ao Marzo lá no rochedo, quando ele está de frente ao árabe, que tira a lâmina do bolso, quando ele se aproxima da fonte. Então todo aquele calor tórrido, vertiginoso, aquele suor em suas pálpebras, aquele suor salgado que incomoda. E ele, quando viu a lâmina, aquele brilho da lâmina em seus olhos, já incomodados com o suor, e ele dispara os tiros, porque ele se incomodou com aquilo. Foi uma reação mais próxima do estado natural do homem, que somos animais, todos nós somos animais. Então o homem, como indivíduo animal, naquele momento extremamente incomodado e fora de si, sem um pingo de racionalidade, ele defere os 5 disparos contra o árabe, matando, né? Então, porque ele se sentiu incomodado com aquilo. E de certa forma talvez tenha se sentido ameaçado, enfim, mas um estado mais primitivo. Ele somente queria cessar aquela situação que o incomodava. E não como uma forma racionalizada, romantizada ou algo do tipo, que ele tivesse saído em busca do árabe, ou seja, com um revólver de forma premeditada para matá-lo, coisa do tipo. Não há nada disso. Porém, a sociedade que vai julgá-lo o julga conforme essa lente da razão, da racionalidade. E aqui eu já entro na questão lá que eu mencionei da sobrevivência humana, por quê? E aqui talvez eu entenda que tenha ligação com a filosofia do absurdo. Porque toda essa moralidade, essa cascata de conceitos morais, sociais, civis, né? Tudo é criação da nossa mente. E a mente é nada mais do que um conjunto de reações químicas que a nossa espécie foi desenvolvendo no decorrer da evolução humana como uma ferramenta de sobrevivência. Porque se você decora o que faz mal e o que faz bem, o que é confortável e o que é desconfortável, a sua chance de sobrevivência é muito maior. Então, o conjunto de informações que você vai gravando, ou seja, formando memórias, é importante para que você consiga sobreviver e perpetuar a sua espécie. Então, a nossa memória, a nossa cognição é uma ferramenta existencial de sobrevivência. Então, tudo é uma criação, é uma captação de informações do nosso meio por meio dos nossos sentidos, que é uma construção, é uma coisa sintética. Não sei se eu estou sendo muito claro, porque a realidade material,
inanimada e animada do universo, ela existe, com nós ou sem nós. Porém, a leitura desse mundo por meio dos nossos sentidos, pelo tato, olfato, audição, paladar, é uma leitura que nós realizamos por meio dos nossos sentidos como uma forma primordial de sobrevivência. Você vai colocar a mão no que é quente, você vai se queimar. Então a sensação de estar queimado é uma sensação dos nossos receptores aqui que temos em nossas mãos, para que a gente não coloque a mão no que está extremamente quente, para não nos queimarmos e não pegarmos uma infecção e morrer, né? A princípio. Então, a leitura que fazemos do mundo é uma construção mental do nosso cérebro, de forma que essa realidade, ela é uma leitura que a nossa espécie realiza, conforme a nossa cognição, ou seja, ela não existe. A realidade que nós estamos no entorno aqui, ela é uma ficção do nosso cérebro. Não sei se estou viajando muito. Ela é uma ficção que o nosso cérebro vai constituindo conforme os nossos sensores, digamos assim, para poder enxergar e entender o mundo, e com isso perpetuar a nossa espécie pelo espaço-tempo. Então, tanto que em dado momento, o Merzou fala, o passado, não tem como eu me arrepender de algo que já aconteceu, porque isso não muda a ordem dos fatores. Então, para o Merzou, basicamente, só existe o presente, só existe o que está acontecendo e o que está por vir. Porque no universo material, o passado é uma constituição humana. O passado é um conceito humano, porque para os animais e para o universo existe o passado. O tempo é um conceito humano, entende? Ou seja, tudo é uma gama de conceitos que são sintéticos, ou seja, não são naturais. E como que eu posso dizer, desenvolver a nossa vida com base nesses conceitos sintéticos, nessas concatenações mentais que nós criamos, é absurdo, entende? É absurdo. Então, depois, posteriormente, e ele tem essa postura de reagir de forma mais natural desde o início. Então, ele estar com Maria é porque o corpo dele se sente bem ao estar ao lado de Maria, mas ele não tem um sentimento de forma com que ele desenvolva um amor, uma coisa assim, uma coisa, né, que vai além do carnal ou coisa do tipo. Tanto que tem os diálogos lá que ele, basicamente, ele se porta como um indivíduo que talvez a reação dele não é a reação esperada para um jovem romântico ou coisa do tipo, né? Então todas as reações perante a morte dele, perante a Maria, perante o vizinho, ele vai se colocando em situações que nunca é de uma forma racionalizada, de uma forma objetiva, de uma forma factual, de uma forma pensada. Ele vai entrando, ele vai sentindo, ele vai existindo, né? Então quando ele está na prisão, ele vai entender que aquilo é um castigo só depois de algum tempo, porque na cabeça dele, aquilo não é a princípio, ele é adaptativo às situações. Então ele vai se adaptando de tal forma. Então por isso que eu digo que ele é um personagem absurdo desde o início, porque ele vai se portando como um personagem que entende que a vida não tem sentido. Então, ao final, quando ele é preso, ao final não, né, no meio do livro, quando ele é preso e tudo mais, ele fala ali que um homem que tenha vivido apenas um dia vai ter material para poder rememorar durante séculos. Não sei se é esse termo que ele utiliza, ou durante décadas, durante muito tempo, porque para poder passar o tempo na prisão e coisas do tipo. Então não tem como o indivíduo ficar com tédio, porque material não lhe faltará, porque o cérebro ele é potente. Então a gente pode ficar fazendo uso
dessas nossas memórias o dia inteiro, de forma com que o dia passe rápido e material não nos faltará para realizar esse tipo de exercício. Então basicamente é isso, já é 8h30, daqui eu tenho que correr daqui a pouco, mas eu acho que não se vence, né? O livro ele é curtinho, porém cada frase, cada parágrafo, ele desperta muitas discussões possíveis, né? Então é muito interessante por causa disso. E ao final, ele me lembra muito, tá? Certamente o Alberto Camus deve ter lido, obviamente. Me lembra na parte do processo, a questão da desumanização, porque ali o que importa não é o árabe, não é o Merzou. O que importa é o que a sociedade... é uma coisa abstrata, sabe? Uma coisa extremamente sintética, uma coisa muito esparsa, muito nebulosa, que é o que a sociedade francesa entende o que é bom e o que é ruim. O que a sociedade vai julgar se é mérito ou não condená-lo à guilhotina. Por qual razão? Né? Então, por causa de uma suposta moralidade que foi ferida, porque no final das contas ele é condenado pela reação que ele tem à morte da mãe e os atos que são subsequentes a esse dia, e não pelo ato de ter matado o árabe em si. Porque o árabe aqui pouco importa, como eu disse. Ele não tem nome, não tem família, ele não tem, sabe, ele é desconsiderado, ele é desumanizado, despersonalizado, né, aqui. E a gente entende que ele é apenas uma desculpa para que essa sociedade possa condenar o Merzou, a guilhotina, e se sentir diante do espetáculo, né, se sentir moralmente elevada e embebida por algum significado. Mas no final das contas, o árabe não volta à vida e pouco importa, no final das contas, se o Merzou vai ficar vivo ou se vai ficar morto. O que importa para aquela sociedade é que ela foi recompensada com essa carga de sentido que é uma conceituação sintética da mente humana, né? Então, eu entendi dessa forma. Merzou, ao final e ao cabo, vai ser guilhotinado. Não chega a esse ponto, a obra não chega a esse ponto, porque ainda fica em suspenso a questão do recurso, se ele vai ser agraciado ou não com o recurso. Porém, pouco importa no final das contas. Ele fala, né, durante o livro, se eu vou viver mais 20 anos ou se eu vou viver apenas um dia, chegarei lá no diálogo com o capelão, eu chegarei à morte de qualquer forma, então eu vou estar diante a morte. Independentemente se eu vou viver mais ou menos, a vida continuará sem sentido e essas questões ficarão em aberto, de qualquer forma, né? E aí você pode me falar, mas aí é uma coisa muito... então, dos autores que eu falei que o Alberto Camus talvez tenha se inspirado, né? Mas quem sou eu para dizer uma coisa dessas, né? Mas Dostoiévski, obviamente, porque o Dostoiévski esteve diante ao fuzilamento, né? Por subversão. Então, em toda a obra do Dostoiévski, ele vai tratar essa questão do condenado à morte e o seu último dia e tudo mais, porque ele viveu isso, né? Então, me lembrou muito a vida de Dostoiévski e também me lembrou esse livrinho que está aqui perto, que é O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo, e que também trata essa questão, que inclusive foi Dostoiévski leu e fala muito a respeito dele em sua obra, em específico em Crime e Castigo, mas também fala em O Idiota. Então, recomendo que você leia, recomendo que você assista a série Fargo, recomendo que você leia O Estrangeiro. Se você já leu, vamos conversar, diga aí se o que eu entendi sobre a obra talvez faça algum sentido, e se algum sentido para ti, e se eu não estou viajando muito na maionese. Mas eu entendi dessa forma. Eu entendi que do princípio ao fim da obra, Merzou é um personagem absurdo, ele não é um personagem que vai se descobrir como um personagem absurdo. Todos os seus atos estão mais próximos de uma conduta mais primitiva do homem, ou seja, das necessidades mais fisiológicas,
do que uma ação pensada, do que uma coisa racionalizada. E a sociedade que está totalmente submersa nesse oceano esse oceano sintético de sentido criado pela nossa massa encefálica, que é uma forma apenas de sobrevivência, e os seres humanos acabam criando verdadeiras prisões mentais por causa disso, que eu posso desenvolver isso no livro, talvez quando eu vier falar sobre o mito de Sísifo, que eu vou estar com mais tempo, eu não vou me atrasar ao meu evento. E é isso. E aí essa sociedade que está embebida e submersa nesse mar de oceano, esse oceano de sentido, vai julgá-lo conforme a sua predisposição de ler as ações dos outros como ações pensadas e embebidas desse sentido, que sentido não há. Então, mais ou menos é isso. Estou me encerrando por aqui. Falei muito. Abraços e até o próximo, que talvez seja o mito do Sísifo.